Fala pessoal ligado no canal de Educação Física Escolar de José Paulo Moraes Júnior. Sejam bem-vindos. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e refletir sobre essas aulas no meio virtual, aulas online, para os alunos de Educação Física Escolar, né? Tem professores que estão em férias, tem professores que infelizmente perderam o seu emprego, e a gente sabe disso. E aqueles que estão ministrando, dando aulas aí nesse momento, estão única e exclusivamente trabalhando através desse meio online. Então, pensar um pouquinho sobre isso, falar das experiências e, sem mais delongas aí, falar sobre esse assunto. Vamos lá. Bom, a gente sabe que está muito difícil, né? Está difícil no sentido de, primeiro, de criar esse material, né? A gente já está se adaptando, a gente já está, inclusive, se superando muito bem, né? Criando conteúdos teóricos, lúdicos, enfim, para trabalhar com as crianças da escola, né? Para quem está ministrando aula online e ao vivo, né? Enfim, a gente vai criando possibilidades e vai criando alternativas. E tem algumas coisas importantes aí para a gente pensar sobre isso, né? Primeiro, sobre fazer aulas, preparar aulas ao vivo com movimento, existe um risco grande, eu já comentei sobre isso aqui no canal, porque você precisa da aquiescência, você precisa da autorização assinada pelo responsável legal desse menor. Isso é uma preocupação muito grande. Imagina nesse momento de pandemia você ter que correr com uma criança para o médico porque ele se lesionou na hora de fazer um movimento dentro de casa, estimulado pelo professor de educação física. Aí alguns vão dizer assim para mim: pô, mas esse é o nosso ofício e isso pode acontecer em qualquer lugar. Sim, e acontece sim muitas vezes, muitas não, acontece algumas vezes na escola, né? Você cuidando, você protegendo, você criando situações de segurança, ainda assim acontecem. Mas você está ali tentando minimizar junto dela, em loco, olhando para elas, para as crianças. Agora na casa dela você não sabe, né? Você não conhece a casa de todos os seus alunos, né? Então você não sabe se tem uma mesa pontiaguda, se tem uma cristaleira aparente, se tem um chão escorregadio e ele está fazendo de meia. Por mais que você peça para que eles mostrem para você na câmera, se é que você tem essa liberação para que eles abram a câmera e te mostrem o que estão fazendo, ainda assim é muito complicado. Então você precisa de uma autorização assinada dizendo que você está autorizado a ministrar e a sugerir atividades físicas e de movimento online. Aí você, claro, vai continuar se preocupando de todas as maneiras, mas não existe esse risco legal, né? Claro que você vai cuidar das crianças, mas caso alguma coisa aconteça, você está respaldado legalmente. Bom, então a gente está criando outras alternativas teóricas, lúdicas, de jogos, de quizzes, de gincanas online, no sentido de achar programas, aplicativos e tudo mais que a gente já tem tentado aí, modificado as nossas aulas, lembrando sempre que o intuito da educação física é trazer conteúdo, é mostrar e trazer conhecimento, baseado no que a gente tem hoje de inclusive legislação, né, e documento oficial no país, lembrando da BNCC, enfim. Em alguns momentos a gente aproveita essas possibilidades lúdicas e cria alternativas, né, de competição ou de outras possibilidades que também tragam conhecimento para eles. Agora tem uma coisa importante, né, depois de tudo isso que eu comecei falando aí, é que as crianças e adolescentes, em alguns casos, estão tendo muitas aulas, né? Elas têm muitas aulas de todas as disciplinas, em alguns casos, como se fosse no colégio, né? Como se fosse na escola, ao vivo. E, por um lado, isso é importante, por outro lado, quer dizer, cada família vai monitorando e vai contribuindo ali com a participação das crianças e das famílias. E elas estão, algumas delas, inclusive por relatos familiares e de conhecidos, estão ficando cansadas, né?
elas estão, não é só o cansaço, porque elas estão sentadas do outro lado do computador, aí você diz assim, mas por que estão cansadas, né? Não estão correndo na escola, não estão fazendo exercício, não estão tendo que, as matérias lá no colégio, as disciplinas lá, mas enfim, estão cansadas por um contexto todo que está por trás disso, né? Esse isolamento social que não permite que elas tenham contato com os seus amigos, né? Não tenham contato com a escola, não tenham contato com seus familiares, enfim, estão ali meio que isoladas, né? E isso acaba sendo uma coisa muito complicada e muito difícil para as crianças e para os adolescentes. Então, a minha preocupação é de que a gente também não julgue essas crianças no momento em que elas não estão diretamente participando da nossa aula no meio online, né? Que a gente não... Isso também é uma preocupação das famílias, né? Não dá para você pedir para que ela abra a câmera e abra o microfone e fale, fala comigo, diga para mim o que você está fazendo, se você já terminou a lição, se você já terminou, você prestou atenção nesse conteúdo, você lembra o que eu falei sobre a data inicial histórica do... Enfim, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que cobrar ninguém, não estou dizendo que as famílias vão ter... largar a mão nesse momento, eu estou dizendo que a gente pode ter bom senso. Bom senso. Bom senso é a palavra que cabe aí. Bom, então, a ideia é que a gente tenha esse bom senso com os alunos, né, sem julgamento com as famílias, com as crianças. As famílias também sabem o que precisam ou não fazer dentro da sua realidade. Então, tem famílias que estão doentes, tem famílias que na hora do trabalho não conseguem monitorar os seus filhos nas aulas, né? Então, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, com muito amor, eu diria, né? Porque tem professores que ficam muito bravos, muito chateados, muito incomodados quando o aluno ou atrapalha a sua aula no meio online ou deixa de se colocar na hora da sua aula. E isso pode acontecer, e agora muito mais, porque você não tem o acesso, né? Você não tem como conversar com a criança ali na hora, né? Na escola. Então, coisas vão acontecer e a gente precisa ter tranquilidade para lidar com tudo isso. Essa não é a aflição de um ou de dois professores, é de muitos, é de bastante gente, né? Mas que a gente se alegre, que a gente continue confiante, né, de que as coisas vão se encaminhando, de que a gente consegue... Bom, primeiro de que a gente está vivo, de que a gente está saudável, de que a gente tem a nossa família próxima de nós, dentro das nossas casas, algumas estão distantes, mas a gente tem meios de comunicação hoje, impensáveis antigamente, de vídeo, né, em que a gente olha o outro, vê a reação do outro no vídeo, e que a gente está empregado, de que a gente tem nosso emprego, nosso salário, né, mesmo com perdas em muitos casos, mas que a gente tem ainda tudo funcionando, né? E quem não tem, está arrumando outras maneiras de se arrumar, de se virar, de conseguir o seu sustento. Bom, vamos manter a nossa calma. Essa é a ideia da fala de hoje, manter a nossa calma. Ter muita tranquilidade, confiar em Deus e cuidar das nossas crianças que estão lá do outro lado da tela. Tá certo? Ótimo trabalho para vocês, fiquem com Deus e que em breve a gente tenha as coisas ao vivo. Grande abraço, bom trabalho e sucesso para todos vocês.